Facundo Pilastre, jogador uruguaio que vinha sendo especulado no Mengão, é contratado. Igor Coronado oferecido ao Flamengo e o Mengão tomou atitude direcionada pelo técnico Tite. Prioridade de contratação, Heller Ortiz, e o Flamengo chegou na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro com Marcos Braz abrindo o jogo. De qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Olha, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal e você não paga nada por isso. Então clica aqui no botão escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa aí o teu like, vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com você e eu começo o vídeo já falando do Everton Ribeiro, que pode ter a sua despedida do Mengão cancelada no próximo domingo. Havia marcado ali, havia um acordo até de cavalheiros entre Flamengo e Everton Ribeiro, que acontecesse nesse próximo domingo, no dia 4 de fevereiro, na partida entre Flamengo e Vasco, uma despedida do jogador da torcida do Flamengo. A ideia seria que ele viesse ao Maracanã, que a torcida se despedisse, que o Flamengo prestasse ao jogador que, sendo capitão, foi muitas vezes campeão, que o Flamengo prestasse a ele todas as homenagens e todas as honras possíveis por tudo que ele ofereceu no tempo que esteve no Flamengo. Não deu tempo de se despedir ali junto com a torcida. Acabou que quando Felipe Luiz e Rodrigo Caio se despediram, o Everton Ribeiro ainda estava na iminência de renovação de contrato. Renovação essa que não aconteceu e ele foi para o Bahia. O Flamengo fez alguma coisa com o jogador no CT, alguma coisa em rede social, o jogador começou a atuar pelo Bahia e a situação é basicamente a seguinte: o Bahia não está muito querendo liberar o jogador, porque no domingo o Bahia vai enfrentar o Sport pela Copa do Nordeste, que é contar com um atleta lá. Além disso, isso aí não foi uma cláusula no contrato, isso aí foi meio que um acordo de cavalheiros, uma conversa meio que de boca, e por isso pode ser cancelada a despedida do Everton Ribeiro da torcida do Flamengo nesse domingo no jogo contra o Vasco no Maracanã. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar. Eu fico triste pelo menino, né? Porque o menino gosta bastante, seria legal o menino vir, a torcida ia brincar com ele ali, ia ser aquela resenha, mas infelizmente pode ser que não aconteça. Vamos mudar o assunto, falar agora de Mateuzinho, porque nada feito. O Flamengo já avisou aos representantes do atleta que não vai negociar ou que não quer negociar ele com o Corinthians. O impasse que gerou ali naquela situação do empréstimo, ele volta do empréstimo, ele vai para lá, treina, chega a treinar no treino aberto do Corinthians, vestido com o uniforme do Corinthians, aquela coisa toda. Logo depois ele volta, o presidente do Corinthians devolve ele, e isso gerou uma situação muito desconfortável e muito ruim entre as diretorias, e o Flamengo não quer negociar o Mateuzinho com o time do Parque São Jorge, principalmente porque havia uma proposta do Botafogo e o Mateuzinho não aceitou a proposta também do Botafogo, e agora, ao que tudo indica, o Mateuzinho pode permanecer no Flamengo. O técnico Tite deixou o jogador fora da pré-temporada. Ontem, na terça-feira, alguns jogadores foram para Belém. O Mateuzinho não foi para Belém, apesar de ter jogado no último final de semana com a camisa do Flamengo. A situação do jogador segue indefinida aí na questão de futuro. Bom, mudando de assunto, já que eu estou falando de futuro, deixa eu falar sobre Pablo, que deve se apresentar amanhã ao Botafogo. Treinou hoje no Ninho do Urubu e amanhã deve se apresentar ao Botafogo. Como eu trouxe no vídeo de hoje de manhã, a negociação foi concluída entre as três partes, Flamengo, Botafogo e o zagueiro Pablo, e amanhã ele já deve se apresentar ao time de General Severiano. Já que estou falando de futuro, também deixa eu falar de Facundo Pilastre, porque assim, o garoto foi muito especulado no Flamengo. Ele que estava no Manchester, um garoto meia bom, especulado demais no Flamengo, uruguaio. Ele está indo para o Granada, né? Havia a expectativa do Flamengo tentar um empréstimo dele, aquela coisa toda, muita gente dizendo que o Flamengo tentou, que o Flamengo quis e tal. Acabou. O Flamengo não vem mais, está indo para o Granada, então não conseguiu aí se transferir para o Flamengo. Facundo Pilastre já contratado. Bom, falar agora de Marcos Braz, porque o Flamengo chegou hoje pela manhã
aqui no Rio de Janeiro, e o Marcos Braz falou sobre a situação do Léo Ortiz. Ele disse que o Flamengo vai esperar que o Red Bull Bragantino diminua mais um pouco a pedida no jogador. Essa é uma atitude que o Flamengo está tomando, porque amanhã, sexta-feira, dia 2, vai encerrar a janela europeia, vai fechar a janela europeia. Então o Flamengo, caso tenha algum clube europeu interessado no Léo Ortiz, e se não se concluir até amanhã, encerrando a janela europeia, o Red Bull Bragantino já sabe que para a Europa ele não vai sair mais. E isso pode facilitar a saída dele para o Flamengo. E aí o Red Bull Bragantino pode ceder um pouco mais do que já cedeu. É uma negociação, um lado puxa para um lado, outro lado puxa para outro lado. Isso aí faz parte do negócio. Nós já estamos acostumados com isso e vai ser assim até o final, mas dentro do Flamengo há um otimismo muito grande pela contratação do Léo Ortiz. Falar de Igor Coronado, que foi oferecido, e eu já começo perguntando: você, de graça, aceitaria o Igor Coronado? Se você fosse a diretoria do Flamengo, você traria o jogador? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, porque o Flamengo tomou uma atitude que para muitos torcedores ela é excelente. O técnico Tite ele já tinha falado, se for para contratar jogador que vai chegar aqui e não vai resolver o meu problema, segura os garotos da base. Deixa os garotos da base aqui comigo. E aí o que acontece? O Igor Coronado foi oferecido. A atitude que o Flamengo tomou foi: Igor Coronado é bom jogador? É bom jogador. É a nossa prioridade? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos focar na contratação do Léo Ortiz. Vamos colocar toda a nossa força na contratação do Léo Ortiz. E aí a gente vai jogar com os meninos, porque foi um pedido do técnico Tite de utilizar os meninos. Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, os garotos que estão vindo aí da base para o profissional. E o Flamengo meio que, por hora, não quis aí abrir uma negociação com o Igor Coronado. Repito, o jogador ele é muito bem avaliado. A diretoria avalia o Igor Coronado como um bom jogador, como um jogador que chegaria para poder compor o elenco, mas decide dar oportunidades e dar prioridades aos garotos da base. E aí, galera, é aquilo. É uma aposta, porque você pode ter esse ano o Vitor Hugo desencantando, você pode ter esse ano o Matheus Gonçalves jogando fora e acima da média, assim, muito bem. E essa atitude do Flamengo pode trazer muitos benefícios futuros ao Mengão, porque um garoto desse desencantando, a gente já sabe que chega a proposta, que vai embora, que acaba que consegue-se muita coisa quando um garoto desse começa a ter oportunidades. A atitude da diretoria, ao meu ver, bacana. Porém, é aquilo, é o que a gente sempre pede, dá chance para os garotos da base. A diretoria ouviu e ao que tudo indica, você sabe que o futebol ele é muito dinâmico, você sabe que o futebol muda muito e muda muito rápido. Ao que tudo indica, o Flamengo deve utilizar os garotos da base aí, ao invés de colocar a sua força em contratar o Igor Coronado. Coloca nos comentários. Na sua opinião, o Flamengo acertou ou errou em ter tomado essa atitude? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto e é nóis. Valeu!